Cadê? Vamos lá. Já falei tudo que eu tinha que falar? Acho que falei. Bom, o título aqui. A maledite evangélica perseguiu a minha vida. Tá? Antes que alguém já veio criticar, não sei o que, por conta de religião. Calma, vamos ler o relato primeiro, tá? Novamente é o que eu digo aqui, a culpa não é da religião e sim das pessoas. Então tem gente A e gente B dentro de todas as religiões. Então vamos escutar primeiro e ver aqui o que ele tem a nos dizer. Quem nos conta esse relato é um moço. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é fulano, tenho 22 anos e o relato que apresento ocorreu há 6 anos atrás. Ele tem 22, tá? Ocorreu há 6 anos atrás. De já agradeço por compartilhá-lo e aproveito para esclarecer que todos os nomes foram modificados. Visto isso, sinta-se tranquila ao mencioná-los. Muito obrigada. Venho de uma família extremamente religiosa, de mente fechada e que se julgavam santarrões. Porém, não passavam de machistas, preconceituosos, beirando o extremismo religioso. Para a maioria deles, tudo desse mundo pertencia ao diabo, e a humanidade estava perdida e condenada por seus pecados e falta de comunhão com Deus. Viviam enfiados em igrejas e se orgulhavam em serem salvos, remidos e cheios do poder de Deus. Pura ilusão. Na verdade, adoravam criticar os outros e esconder as suas próprias maldades. Quando os meus pais partiram desse mundo, deixando-me com apenas 7 anos de idade, apenas a minha avó paterna, que não compactuava com a visão religiosa da maioria da família, foi a única que se preocupou em me acolher. Levou-me para morar com ela e cuidou de mim. Ela se dizia arrependida em não ter se oposto à educação religiosa que o meu avô deu aos filhos. Alegou que na época não tinha tanto conhecimento e acreditava em tudo que o meu avô pregava. Entretanto, prometeu que não me criaria com o mesmo radicalismo que seus filhos. Ela me ensinou a respeitar e amar a Deus, porém de uma maneira livre de religiosidade. Seu alvo era a construção do meu caráter. Queria me preparar para a vida de modo que me tornasse um ser humano melhor, um trabalhador, honesto e livre de preconceitos. Me ensinou a não viver reclamando da vida, mas encará-la com inteligência para superar dificuldades e solucionar problemas. Com 12 anos eu já trabalhava numa banca de verdura na feira. No entanto, eu estudava e tinha direito a lazer. Quando completei 18 anos, a minha avó partiu para o céu. Nesse período, eu trabalhava numa lanchonete à noite e fiquei surpreso com a atitude dos meus tios e tias, que logo após o sepultamento da minha avó, se reuniram na casa dela e me chamaram para uma conversa. Foram logo falando que o fato de eu ter vivido com a minha avó não me fazia seu herdeiro. Muito pelo contrário, tudo que ela tinha que deixar para mim, ela já o fez em vida, e que agora tudo deixado por ela era apenas deles, já que eram seus herdeiros de primeiro grau. No caso, tio Reinaldo, tia Verusca, tia Patrícia, tia Fátima e tio Camilo. E que a casa da minha avó seria vendida, e o dinheiro da venda repartido de maneira igual entre eles. Concluindo, eu não teria direito a nada. Entre os tios mais exaltados no processo da partilha dos bens, tio Camilo. Justamente aquele que se apossou da casa que os meus pais deixaram para mim e que se beneficiava com o aluguel dela. Ele ficava repetindo que estaria de olho em toda a partilha dos bens e que mataria ou morreria por 1 centavo que recebesse a menos que qualquer um dos irmãos. Ele foi o único dos filhos homens que fez questão das roupas da minha avó. Alegou que poderia vender num bazar da igreja. As minhas tias tiveram que pagar a ele para ter o direito de repartir as roupas só entre elas, já que iriam usá-las ou guardar de recordação. Por incrível que pareça,
tio Camilo é pastor da igreja. Casado e pai de 4 filhos, sendo estes Fernando e os trigêmeos, Jádila, Janete e Jardel. Nunca fui apegado a bens materiais. O que realmente amava na casa da minha avó era ela. E já que partiu, nada mais me importava. Meus tios, ambiciosos que fizessem bom proveito de tudo. No entanto, avisei que não moraria debaixo da ponte. Nisso, os outros tios alegaram que aquilo era problema do tio Camilo, pois era ele o responsável pela casa deixada por meus pais. Foi quando o tio Camilo pediu para eu não me preocupar e contou que eu moraria com ele, pelo menos até se cumprir o prazo do contrato de aluguel da casa dos meus pais. Assim que aquela reunião... Beleza, pelo menos até se cumprir o prazo do contrato de aluguel da casa dos meus pais. Tá. Assim que aquela reunião acabou, ele ligou para um irmão da igreja que veio num pequeno caminhão de mudança para transportar as minhas coisas. Tia Fátima fez questão de ficar na casa para ver se eu estava levando apenas os meus pertences ou se eu estava roubando alguma coisa que era da minha avó. A ambição dos meus tios não tinha tamanho. Com 15 dias do falecimento da minha avó, a casa foi vendida e o dinheiro da venda repartido entre os meus tios, que por fim pararam de se desentender e se acusarem de ladrões espertinhos. Bom. Assim que cheguei de mala e cuia na casa do tio Camilo, ele me chamou para uma nova conversa e explicou que tinha um quartinho no fundo do quintal que costumava guardar ferramentas e que decidiu desocupá-lo, adaptá-lo com o necessário e disponibilizá-lo para mim. Pediu que eu não o levasse a mal, mas que a casa dele era um lar evangélico e como eu não era convertido, seria melhor viver num espaço independente. Assim poderia tocar a minha vida mundana sem incomodar ou ser incomodado por ninguém. Ele mencionou que assim que foi informado num culto que a enfermidade da minha avó era para a morte, decidiu preparar tudo para evitar transtornos. Alegou que, como seu sobrinho, eu sempre teria um prato de comida na casa dele e que eu poderia comer o que tivesse na geladeira sem problema, como se fosse um dos seus filhos. Além do quartinho do fundo disponibilizado a mim, havia uma casa que foi construída para o meu primo Fernando, sua esposa e sua filha. Assim sendo, o terreno era composto da casa principal, a casa do Fernando e o meu quartinho. Pelo fato do terreno ser grande, as construções ficavam uma afastada da outra. Quando cheguei na casa do meu tio, a sua esposa, Maledite, e os trigêmeos estavam no evento da igreja, lembrando que foi justamente no dia do sepultamento da minha avó. Tempos depois, a Maledite me diria que a religião dela não cultuava mortos, portanto não tinha por que comparecer a velórios ou enterros. O importante era pregar para os vivos. Meu primo Fernando, ao me ver chegando, foi logo se aproximando e me ajudando a transportar as coisas para o meu quarto. O cômodo tinha 16 metros quadrados, era 4x4, 4 metros por 4 metros, contendo nele um banheiro de 1,5 por 1,5, com vaso sanitário, pia e chuveiro. Era todo no piso. E como era apenas para uma pessoa, aquele cômodo tornava-se confortável. Não criei caso ou protestei, simplesmente arrumei minhas coisas com a ajuda do Fernando, que foi meu único parente a me dar boas-vindas e lembrar que não me sentisse constrangido em contar com a sua ajuda para nada, que podia contar com ele. Ele comentou que entendia que eu deveria estar péssimo, já que era o neto mais próximo da minha avó, e de certa forma estava passando por mudanças drásticas depois da partida dela. Só depois de arrumarmos tudo foi que o tio Camilo se aproximou. Este mencionou que tinha outro assunto para tratar comigo. Agradeci meu primo pela ajuda e fui conversar novamente com o meu tio. Ele avisou que gostaria de me fazer uma proposta. Explicou que a casa dos meus pais garantia uma boa renda mensal com o aluguel
E como ele havia arranjado um lugar para eu ficar sossegado, continuaria alugando a minha casa, mas que repassaria 40% do valor do aluguel para mim, todos os meses e sem falta. Concordei sem me alongar no assunto. Afinal, ele era ambicioso, mas de alguma maneira foi o único tio que estava me ajudando. Depois da conversa, voltei para o quarto. Livrei-me das roupas que compareci ao sepultamento, tomei um banho, botei uma cueca e me joguei na cama. Não parava de recordar da minha avó e chorei até que acabei dormindo. A noite chegou e eu não vi. Acordei com umas batidas na porta. O lugar estava escuro, peguei meu celular, iluminei o ambiente. Por alguns instantes cheguei a me perguntar onde eu estava, mas logo me recordei de tudo. Assim que liguei o interruptor, fui atender a porta e, para minha surpresa, era uma das minhas primas me informando do horário do jantar. Ela me olhou surpresa, tímida, e falou e levou a mão no rosto, se atrapalhando com as palavras e evitando me olhar. Foi quando me toquei que eu a atendi, vestida apenas de cueca. Antes que eu tentasse me explicar, ela saiu correndo, mas não sem antes comentar que era melhor eu me vestir decentemente, pois ninguém jantava semi-nu na casa dos pais dela. Eu acabei sorrindo e assim que passei uma água no rosto, botei uma bermuda, uma camisa e segui rumo à casa do meu tio. Como Janete e Jádila eram gêmeas idênticas, a princípio eu não sabia qual das duas havia me chamado para o jantar. Assim que cheguei, me deparei com todos sentados à mesa. Foi então que descobri que a Jádila foi quem me viu só de cueca. Ela continuava muito sem jeito e evitava até me olhar. Foi quando Maledite pediu para ela entoar um canto de louvor. Ela obedeceu. Depois, Maledite disse que o Jardel estava com a oportunidade. Nisso, ele recitou uma passagem da Bíblia, apontando o capítulo e o versículo. Maledite, com a Bíblia na mão, conferia se o filho estava correto. Não satisfeita, pediu que todos comentassem sobre a mensagem mencionada por Jardel. Eu observava aquilo e só pensava que ainda bem que eu não estava com muita fome, pois era uma tortura ver tanta comida esfriando na mesa e não poder se servir até que todo aquele ritual acabasse. Depois que a palavra foi explanada por todos, inclusive pelo meu tio, Maledite pediu para Janete fazer os agradecimentos pela refeição. A oração foi fervorosa e parecia não acabar nunca. Cheguei a ficar com medo vendo a Maledite falando numa língua estranha e assustadora. Minha vontade era voltar para o meu quarto. Porém, depois de todo aquele ritual, pudemos comer. Enquanto comia, notei que eu era o centro da atenção. Aquilo foi esquisito. Me perguntavam se havia feito alguma coisa de errado. Assim que terminei, pedi licença a todos e me retirei. Voltei para o meu quarto e me senti aliviado por isso. Foi então que Fernando veio até mim. Perguntou se eu já tinha jantado. Eu confirmei que sim, na casa dos pais dele. Ao que ele, sorrindo, contou que Adélia, sua esposa, havia feito mousse de cupuaçu como sobremesa e me convidou para experimentar. Concordei e fomos para a casa dele. O mousse estava uma delícia. Enquanto saboreávamos, Fernando perguntou como foi me deparar com o ritual religioso da casa dos pais dele, feito antes das refeições. Eu comentei que foi estranho, mas que até valeu a pena, pois a comida estava saborosa. Meu primo sorriu e contou que, de tanto ser obrigado a participar daquilo, que ele evitava até tomar as refeições na casa dos pais. Alertou-me que eu tive sorte pela Maledite estar de bom humor, pois quando ela estava irritada, a comida saía uma gororoba. Adélia, meio sem jeito, até o repreendeu, falou, que é isso? Ao que ele perguntou se ele estava mentindo. Ela, meio sem jeito, admitiu que não. Depois daquela noite, Fernando e eu estreitamos os nossos laços de amizade. Ele era um cara muito gente boa. Adélia era uma mulher muito apaixonada por ele, e a Carol, filha de ambos, era um mimo. Eles faziam questão de eu sempre tomar as refeições na casa dele.
Com isso, a Maledite foi até mim e perguntou se aconteceu alguma coisa para que eu, do nada, deixasse de comer na casa do tio Camilo. Comentei que apenas não queria fazer desfeita ao meu primo, ao que ela comentou que era melhor eu começar a fazer desfeita, pois Fernando estava desempregado e a comida dele logo acabaria. Aquilo me deixou pensativo. Por isso, ao chegar no serviço, procurei o Gilson, gerente da lanchonete, e perguntei se ele não poderia arrumar uma vaga para o meu primo. O último auxiliar da lanchonete havia sido dispensado e o Gilson ficava enrolando para contratar outro. Cheio de brincadeira, ele só quis saber se o meu primo era homofóbico. Em tom de brincadeira, eu aleguei que ele não precisava se preocupar, pois o meu primo tanto não tinha preconceito que de vez em quando a gente até se pegava. Claro que eu estava brincando. Gilson sorriu muito e contou que eu poderia levá-lo no dia seguinte para uma entrevista. Quando falei da vaga de emprego na lanchonete, expliquei ao Fernando que o Gilson era gay e que detestava caras cretinos que, ao invés de trabalhar, curtiam preguiça e ainda ficava o confrontando só por ele ser gay. Fernando comentou que pouco se importava com a sexualidade de quem quer que fosse e pediu para eu não me preocupar, pois caso fosse contratado, respeitaria a autoridade do gerente. Assim que conversou com meu primo, Gilson o contratou. Para o meu orgulho e alívio, Fernando era um cara trabalhador e compromissado. Não fazia corpo mole, era ágil e aprendia com muita facilidade. Também não ficava questionando ou desafiando ou desrespeitando Gilson. Em pouco tempo, a clientela, que andava meio fraca por conta de reclamações, voltou. Os negócios melhoraram e o fato de eu ter ajudado o meu primo com a vaga de emprego só nos deixou mais unidos. Contudo, a Maledite começou a brigar. Ela questionava que Fernando já estava desviado dos caminhos de Deus. E mais, trabalhando à noite, além de não ter tempo para comparecer aos cultos da igreja, ainda corria o risco de se encantar por alguma cliente. Chegou inclusive a comentar que não era bom um filho de pastor ser visto com um afeminado. Aí já... pelo amor de Deus. Bom, mesmo que fosse apenas no trabalho, alegou que esse tipo de gente poderia desvirtuar qualquer um. Fernando mandou ela parar com o radicalismo e evoluir, pois o trabalho não envolvia sexo. Aquilo só provocou a língua da Maledite, que começou a mencionar um monte de loucuras baseadas em suas crenças. O pior foi que ela ficou com raiva, foi a de mim. Daí começou a aprontar algumas maldades gospel. Maldade gospel. Como me acordar com o barulho de músicas de igrejas alturas. Tanto Fernando quanto eu chegávamos do trabalho por volta das 3 da manhã. E ela por volta das 6 da manhã. Tanto Fernando quanto eu chegávamos do trabalho por volta das 3 horas da manhã. E ela, por volta das 6 da manhã, colocava suas músicas. Aquilo me acordava sobressaltado. O pior era que o meu tio alegava que louvor só incomodava endemoniados. Mesmo que fosse no volume 83, né? Ela também começou a dizer que eu era um enviado de Satanás. Por isso, os trigêmeos, que na época estavam com 17 anos, começaram a me evitar. Falavam comigo só o necessário. E quando estavam em casa, evitavam até sair no quintal. Acredito que para não me ver. Fernando me explicou que a sua mãe era terrível e que seus irmãos eram alienados à visão religiosa que foram criados. E a melhor coisa a fazer era ignorar. Foi nesse período que Jardel começou a chamar a minha atenção. Meu primo, embora com seus 17 anos, mais parecia uma criança que não fazia nada sem o consentimento dos pais. Vivia coreografando com as irmãs. Quase não tinha amigos. Não jogava bola, não assistia futebol, seriados, filmes, animes, nada. Qualquer coisa que um jovem da sua idade fazia era encarado como pecado pela mãe. E ele acatava, resignado a tudo que sua mãe inventava. Fernando dizia que via, a qualquer momento, o Jardel se tornando gay.
pois ele não namorava, não saía de casa. Mas alguém se torna gay? Não, alguém é ou não é, não é? Enfim. Pois ele não namorava, não saía de casa, só era da escola para casa e da casa para a igreja. Contudo, alegava que se isso acontecesse, a culpa seria de seus pais e da mania de santificação distorcida que pregavam. De vez em quando, Ludmila, minha ficante quase namorada, me visitava e até almoçavam comigo. Aquilo incomodava a Maledite, que ficava jogando piadinha, dizendo que promiscuidade era um dos convites ao inferno. Sentia que ela me vigiava para fazer fofoca ao meu tio depois. Até o horário que eu lavava as minhas roupas, ela se incomodava. Foi quando decidi chamar Jardel para uma conversa. Como sabia que ele só assistia DVDs de show evangélico, eu comprei um no Piratão mesmo e aproveitei um dia que a Maledite e meu tio não estavam para chamá-lo para assistir comigo. Jardel compareceu todo sem jeito, como sempre, muito na dele, e eu perguntei se ele conhecia o cantor. A primeira coisa que ele me disse foi que cantor é quem canta para o mundo. Explicou que o nome correto de se chamar era Levita. Percebi que ele era muito chatinho, mas decidi ignorar e levar o meu plano adiante. Queria entender qual era a dele. E por que ele era tão reservado, tão inseguro e indiferente? Ele me falou o nome do então Levita e até cantava baixinho as músicas. Foi quando eu fechei a porta do quarto. Aquilo deixou assustado, ao que me disse que o melhor era deixar a porta aberta. Comentei que se ele tivesse com calor, poderia ligar o ventilador, e avisei que eu ia tomar um banho e que depois eu abriria a porta. Ele voltou-se para falar algo, mas eu já estava só de cueca. Naquele momento, ele pareceu tomar um baita susto e, desviando o olhar, me perguntou por que de eu não ter avisado que eu ainda... Me perguntou o porquê de não ter avisado que eu ainda tomaria banho. Assim ele viria quando eu já estivesse banhado e já vestido. Aleguei que se fosse até a Jadila ou a Janete, até que eu teria todo aquele cuidado. Mas por ser ele, não tinha problema algum. Afinal, éramos dois primos homens. Ele sorriu meio sem jeito e comentou que não gostava de ver ninguém descomposto. Poderia ser homem ou mulher. Ele permanecia evitando me olhar, parecia muito incomodado, envergonhado e tenso. Percebia claramente a sua dificuldade de respirar. Por um breve desviou a atenção da TV e voltou-se à entrada do banheiro. Acabou deparando-se comigo, completamente despido e me ensaboando com sabonete. Cuidado, por que você vai fazer isso? Virou-se imediatamente à TV, mas não sem antes percorrer o olhar por meu corpo e fixar o olhar nas minhas partes. Aquilo foi o suficiente para eu tirar as minhas conclusões. Ah, não é não. Jardel era gay. Tudo fazia sentido. Fingi não perceber nada. Depois assisti o DVD com ele e de porta aberta, e ele me agradeceu e saiu muito sem jeito, evitando até me olhar. Ah, mas até aí, às vezes, pelo cara ser tão fechado, tão assim, a timidez seria com qualquer um mesmo. Sei lá. Bom, eu nunca fui certinho ou flor que se cheire no que diz respeito à minha vida sexual. Apesar da maioria das vezes me envolver apenas com mulheres, costumava dar algumas escapadas com um amigo de longa data. Minha primeira experiência foi com esse amigo. Só depois tive a oportunidade de ter experiências com garotas. Daí, não julgava um bicho de 7 cabeças me envolver com um rapaz. Lógico que eu era muito discreto, afinal queria me livrar da língua maldita do povo. E por consequência da zoeira que alguns amigos héteros e homofóbicos fariam se descobrissem as minhas aventuras. No entanto, o meu maior medo era das garotas não entenderem o meu lado safadinho e passar a me dispensar. Por outro lado, ter segredo não é nenhum crime. E o que fazia só competia a mim mesmo. Não sei se por sorte ou por azar, mas Jardel era o tipo de cara que mexia comigo.
Na época eu tinha a Ludmilla, mas mentiria se dissesse que não sentia vontade de experimentar alguma coisa com ele. Depois do dia em que assistiu o DVD comigo, Jardel até que se aproximou um pouco mais. Perguntou se eu não queria assistir outros DVDs religiosos e até me emprestou um. Contudo, evitava ir ao meu quarto. Também desviava o olhar sempre que me via baixando a cabeça ou fingindo estar distraído com algo. Como o quintal era muito espaçoso, convenci Fernando a juntar vários colegas da vizinhança e fazer um campinho para batermos uma pelada ali de futebol. A galera adorou a ideia e compareceu em peso para o trabalho. O campo improvisado ficou uma beleza. Passamos a jogar todos os dias até anoitecer. Com isso, a galera vivia no quintal do meu tio. Aquilo causou muita raiva na Maledite, pois alegava sentir horror a mundanos. Gente do céu, tinha problema. Uma vez que só serviam para desviar os filhos de Deus. E por outro lado, a presença de um monte de macho tirava a privacidade de suas filhas. No entanto, meu tio havia dado o aval, e agora ele que se resolvesse com a Maledite azeda. Certa vez, Fernando e eu comentamos de um anime muito bacana que por coincidência amávamos. Revelei que tinha uma coleção desse anime em DVDs. Passamos a assistir na casa dele. Fernando, Adélia e eu vivíamos sorrindo e falando sobre o desenho. Só foi saber que estávamos assistindo o anime para Maledite se irritar. Começou a dizer que a carne estava reinando na casa do Fernando e que ele estava se perdendo. Depois dessa, incentivei o Fernando a sair mais de casa com a esposa e se divertirem juntos. Ele concordou e às vezes, em sua folga da lanchonete, tirava uma noite só para os dois. Como a Adélia era filha única, os pais dela tinham prazer em ficar com a Carol. Maledite sacou que as saídas do jovem casal foi ideia minha e dessa vez tomou uma medida drástica. Foi falar com o meu tio Camilo e mandou ele escolher entre ela ou eu. Muito sem jeito, ele foi falar comigo e conversou que o melhor era eu me mudar para uma casa de aluguel. Como o nosso bairro era considerado periférico, ele conseguiu alugar uma casa em outra rua e por um preço muito bom. Explicou que se responsabilizaria pelo aluguel e que continuaria cumprindo o combinado a respeito do valor do aluguel da casa dos meus pais. Nisso, fui embora do quarto. Enquanto eu me mudava, ela orava aos gritos, agradecendo a Deus pela vitória sobre o demônio. Isso na minha frente. Ela dançava e até marchava, mas o plano da Maledite deu errado. Após eu ter saído de lá, todos os filhos dela passaram a me visitar na casa nova. Até mesmo Janete e Jádila demonstraram sentir muito a minha falta. Sempre ao regressar da escola, passavam na minha casa para lanchar ou jogar conversa fora. Jardel sempre vinha com elas e até demonstrava satisfação em participar das conversas. Fernando, além de nos vermos no trabalho, também me visitava com a Adélia e a Carol. Ludmilla, sentindo-se livre do olhar da Maledite, de vez em quando vinha dormir comigo, ou passava durante o dia para namorarmos. Contudo, o melhor ainda estava por vir. Meses depois, Jardel me procurou inseguro e muito sem jeito, e confessou que não parava de pensar em mim. Não perdi tempo. Tá, eu tenho que tomar cuidado com algumas palavras aqui, por isso às vezes eu paro para ler para ver se eu posso falar ou não. Enfim, o fiz entender que não havia nada de errado em sua maneira de amar e ser feliz. Atualmente, Jádila é casada com um jovem empresário e tem uma filha. Janete está noiva de um policial que a adora. Fernando e Adélia continuam casados e felizes, além da Carol, que já é uma menina esperta e muito graciosa. Tem mais 2 garotinhos gêmeos. Jardel e eu temos uma lanchonete. Estou namorando firme a Ludmilla, mas continuo envolvido com o Jardel. E dele eu não abro mão.
Maledite e tio Camilo continuam em frente dos trabalhos da igreja, mas não se conformam com os filhos que trocaram a religiosidade distorcida pela felicidade. Ana, te desejo tudo de bom a você e toda a sua família. Aproveito para dizer que amo o Canal Assombrado e que não tenho nada contra qualquer religião, mas sim contra a religiosidade de algumas pessoas que distorcem conhecimentos divinos para oprimir e excluir as pessoas. Fique com Deus e muito obrigado por tudo. Um beijo para você, muito obrigado pelo seu relato. E é o que eu falo, não é a religião, mas o que as pessoas fazem dela, muitas vezes. A distorção, o extremismo, né, que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Precisa haver um equilíbrio aí, né? E lá, mais uma vez, né, quando a gente cospe para cima, cai na testa. Ela não gostava dos afeminados, no fim, o filho dela, não é? Não que isso seja, mas é porque fala, aponta pros outros, fala mal, tal, e de repente... E é filho, a gente ama, né? Como que você vai apontar o dedo, enfim. Safadinho você do relato, né? Ai, ai. Mas... aí é pra gente ver, né? Que não é legal apontar o dedo, achar que a gente é superior aos outros, por isso ou por aquilo, e ser extremo, né?